Querido Jesus, amado Mestre poderoso, a você que está me assistindo agora, Deus é contigo. Deus te ama, tanto é que Ele te protege, te anima, te veste, te alimenta, te dá os teus passos, todos os movimentos do seu corpo, acontece segundo a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Maria, obediente à vontade de Deus. Pense numa mulher que sofreu muitas humilhações, só que ela venceu, porque ela se colocou à disposição de Deus, dizendo: seja feita a tua vontade. Quantas vezes durante o dia de hoje você disse para Jesus: Jesus, seja feita a tua vontade? Hoje as pessoas estão preocupadas em realizar os seus desejos materiais e fazer a sua própria vontade, esquecendo de que a vontade dele só vai ser realizada se estiver dentro da vontade de Deus. Então, era da vontade de Deus que Maria fosse a mãe do Salvador. E Deus colocou o seu plano em ação. Maria, irmãos, ela foi escolhida. Isso não foi sem propósito. Claro que não. Deus tinha um propósito na vida de Maria. Deus, quando te chama, irmãos, Ele já te chama com um propósito para realizar algo. Pois ela era jovem, diferente aos olhos de Deus. Deus olhava para ela e via nela o que não via nas outras mulheres jovens e virgem. Então ela se destacava, talvez pelo seu andar, seu falar, seu agir. Ela se destacava no meio da juventude. É isso que Deus quer, que você se destaque no meio de uma sociedade corrupta, para que Ele possa te chamar para ser usado por Ele. O Senhor conhecia não somente o corpo de Maria, como também o coração de Maria. A Bíblia relata que ela era uma jovem despojada, com um varão cujo nome era José. O que significa despojada? Noiva. Eles se noivaram e passaram um período mais ou menos de 1 ano e depois se casaram. Hoje acabou esse negócio. Hoje acabou, até o casamento acabou. Dificilmente se ouve falar que alguém casou. Lembro-me que aqui na minha cidade os casamentos eram realizados todas as sextas-feiras. O cartório era cheio de pessoas se casando. Hoje não tem mais isso. Chegou uma moda aí muito feia chamada ficar, né? Meu namorado. Se você fica com seu namorado, ele não é teu namorado. Você deve ficar com seu esposo, para ele tu dizer meu esposo. Pois é, irmãos. Precisamos entender, irmãos, que o casamento dentro da cultura judaica era muito diferente do casamento da nossa cultura ocidental. O termo despojada era uma promessa de casamento. Entendeu, irmãos? Tipo de um contrato, e funcionava como um noivado e tinha duração de 1 ano. Mas na prática, o homem e a mulher já estavam comprometidos. Foi nesse interim que aconteceu
o, o episódio. Antes de José casar com ela, Deus usou ela como um instrumento de graça para que nascesse o Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, precisamos entender, aliás, o termo despojado era um compromisso, né, irmãos? Duração de um ano, mas na prática o homem e a mulher já estavam comprometidos. No entanto, irmãos, não eram unidos sexualmente, comprometido, tá? Se por acaso durante um ano ele quebrasse o cumprimento, aliás, a promessa, o casamento se acabava. Você está entendendo, irmãos? Desse jeitinho. Veja bem, irmãos. Sexualmente, o ato sexual só viria a ser concretizado quando ela se casasse. Por esse motivo, a palavra de Deus diz que Maria era uma virgem despojada. Isso é, em vias de se casar, mas ainda não casada. E, portanto, virgem. Tanto que depois, quando o anjo lhe diz a respeito de conceber um filho, ela questionou a possibilidade do ato. Isso é impossível, pois eu sou virgem. Aí não tem nada impossível para Deus. Para Maria era impossível, mas para Deus tudo é possível. Diante disso, o anjo Gabriel lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, depois o poder do Altíssimo, vai envolver com a sua sombra. Ninguém vai ver, vai ficar uma sombra, certo? Por isso, o menino será chamado Santo Filho de Deus. Temos? Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1, 35 e 37. Diante disso, nós podemos entender que Maria assumiu um compromisso de arcar com as consequências de ter sido o instrumento usado por Deus para trazer o Salvador, a humanidade, a este mundo. Ela se colocou à disposição sem mais nenhum tipo de pergunta. Ela só fez uma pergunta. E depois que ela ouviu a resposta, ela simplesmente disse: seja feita a tua vontade. Ela ficou à mercê da vontade de Deus. Vimos? À mercê da vontade de Deus. No entanto, Deus cuidou de todas as coisas e proveu as condições necessárias para que Maria fosse livre das perseguições que sobrevinha em decorrência da gestação da criança. Vimos? Deus protegeu de humilhação, tais como infâmia, vemos, e de qualquer exposição pública. Ninguém fez isso, Deus não permitiu. Isso nos mostra que Deus tem controle de todas as coisas e está acima de qualquer dominação que governe. Portanto, todos esses que querem ser obedientes ou fiéis a Deus, pode ter certeza que você passará por perseguição nessa vida. Porém, podemos contar com o consolo em meio à adversidade. Então, no caso, Maria aceitou a vontade de Deus e foi obediente. Não se negou a cumprir a sua missão. Mesmo casada.
Ela não se preocupou o que ela ia dizer para o... Não, preocupou não. Deixa que Deus faz. Não é a vontade dele? Não se negou, né? Eu sou sua serva. Eu sou uma serva de Deus. Foi ele que ela falou. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Tudo que o Senhor acabou de me dizer, eu estou à disposição para que venha acontecer. E o anjo foi embora. E agora, irmãos? Ela iria ficar com aquela guardado, iria contar, como é que ele iria fazer? Certamente Maria renunciou aos seus planos, a fim de aceitar a vontade de Deus, a vontade divina. José, preocupado com a situação, não querendo que Maria fosse difamada, intentou deixá-la secretamente. Vou fazer o seguinte, Maria, eu vou te deixar aqui secretamente, que aí evita de você ser difamada. Entretanto, o anjo também lhe apareceu, explicando que Maria iria conceber por uma ação miraculosa do Espírito Santo. José, calma, meu filho. O que vai acontecer é segundo a vontade de Deus. Fique tranquilo, tá? Desse modo, não precisaria temer em recebê-lo em sua casa, tá? E o Espírito Santo envolveria Maria e cobriria com a sua sombra, e ela conceberia após o tempo certo o menino Salvador. Espere, viu, meu filho? Espere, tá? Espere. Seria uma concepção, irmãos, milagrosa. Milagrosa, irmãos. Em alguns setores do cristianismo, Maria é erradamente adorada como se fosse uma deusa. Não pode, irmãos. Não pode. Ela é um instrumento de Deus. Mas por ser um instrumento de Deus, não se pode adorar Maria. Porque senão você está adorando a criatura e não o Criador. Quem criou Maria? Foi Deus que criou Deus? Aliás, foi Maria que criou Deus ou foi Deus que criou Maria? Então não troque. Não faça isso. Vemos. Porém, há somente um Deus digno de adoração e louvor. Tá, irmãos? Que fique bem claro. As pessoas confundem a graça que Deus achou em Maria com infalibilidade. Não pode se confundir. Maria é frágil. Entendeu? Embora Maria fosse santa e digna para cuidar do Filho de Deus, ela era humana como nós. Entendemos? E renunciou muitas coisas a fim de cumprir a vontade de Deus, assim como eu e você devemos fazer. Dizer, Jesus, seja feita em mim a tua vontade. Deus em Cristo abençoe a todos. Fique com Deus. Ame a Deus acima de qualquer coisa. Busque e adorarás somente o Senhor e só Ele servirás. E a mais ninguém, porque não existe outro intermediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, o homem. Ninguém pode interceder por você. Ninguém. Porque ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. E mortos, Ele não intercede a ninguém. Primeiro, porque ele está sepultado. Segundo, porque ele está morto por completo. Então não tem como ele interceder. Para interceder, ele tem que ficar vivo e aí sim interceder, como Jesus intercedeu em favor de Pedro. Fique com Deus, se inscreva no canal e dê o seu like. Amém, Jesus.